O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Especialmente vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, nós estamos acompanhando a epopeia dos reis de Israel, começando com Saul, Davi e Salomão. Vimos que o reino foi tirado de Saul porque ele foi infiel às ordens de Deus. Davi, embora tenha tido fraquezas, jamais se afastou dos mandamentos do Senhor. Ele pode ter quebrado um ou outro, mas repreendido pelo Senhor através dos profetas, Davi não se rebelou e aceitou a correção, aceitou a penitência. Por isso Davi sempre agradou a Deus, porque Davi era humilde. Humilde. Muitas vezes nós erramos e não aceitamos a correção. E pior, nós acabamos até nos revoltando contra aquele que nos corrige. Aliás, está escrito que o estulto, o tolo, repele a correção, mas o sábio a acata. Então Davi, humildemente, sempre aceitou as correções que o Senhor lhe deu, porque se ele sofreu, foi as consequências dos atos da sua desobediência. Mas ele sempre procurou caminhar no caminho do Senhor. Aliás, Davi escreveu nos Salmos: lembrai-vos, Senhor, que mesmo no pecado eu não me afastei de vós. E Salomão, filho de Davi, Salomão que vai ter
um começo esplendoroso, porque Salomão começa pedindo a Deus não todas as riquezas do mundo e nem a vida dos seus inimigos, mas pede sabedoria para governar o povo de Israel. E o Senhor lá concedeu. O Senhor a concedeu a Salomão. Mas Salomão se deixou levar pelo pecado da soberba e pelo pecado da luxúria. A soberba, porque ele, querendo expandir a força da nação, lembre, é o auge do reino dos hebreus, meus irmãos. O auge. Salomão não enfrentou guerras. As riquezas afluíam. Salomão vai fazer alianças políticas, muitas vezes esquecendo de que a força do reinado estava em ser fiel a Deus e não em colocar confiança nas potências humanas. E ele vai usar como instrumento diplomático o casamento. O casamento era muito usado na antiguidade como instrumento diplomático, especialmente entre a realeza e a nobreza. Para selar, por exemplo, a paz entre dois reinos, para fazer uma aliança, para cessar uma guerra, se arranjavam os casamentos. Aqui mesmo entre nós, não é? Não há muito tempo atrás, 50, 70 anos atrás, às vezes para celebrar a paz entre duas famílias que estavam se degladiando, se fazia um casamento, né? Se fazia um acordo. Mas casando com filhas de reis estrangeiros, Salomão aceitou tolerar que elas cultuassem deuses pagãos, falsos deuses na terra de Israel. E pior, juntou-se a elas nesse culto, afastando-se assim, cometendo a infidelidade que os profetas faziam equivaler ao adultério, a infidelidade. Porque quando uma liderança política se afasta das leis de Deus, quando a classe dirigente de uma nação se afasta das leis de Deus, quando as elites econômicas, culturais, artísticas, científicas, se afastam da lei de Deus e mesmo a afronta, eles arrastam os pequenos pelo mau exemplo e enfraquecem a nação. Já dizia Santa Joana d'Arc, a fé é a nossa força. Se perdemos a fé, perdemos a força. A nação se corrompe, porque é a fé que dá valores, a fé cristã que dá valores para a nação, que dá o rumo moral e ético. Perdido isto, jogado isto fora, só resta a corrupção de todo um povo, que vai enfraquecer este povo e vai deixá-lo à sanha dos inimigos. Por isso, Salomão será castigado pela sua infidelidade. Não em vida dele ainda, mas o seu herdeiro não reinará sobre todo Israel. Das 12 tribos, Roboão só vai contar com a fidelidade de Judá e de Simeão, as 2 tribos do sul. As 10 tribos do norte farão o reino de Israel, e ficará o reino de Israel e o reino de Judá. E aí será decadência atrás de decadência, a não ser quando o povo se volta para Deus. Então isto é uma lição da história e da Escritura para nós, para que nós não repitamos este mesmo erro. É para isso que existe a história. Você estuda o passado para entender o presente e evitar no futuro os erros que já aconteceram no passado. Porque a nossa tendência é repetir os erros dos nossos pais. Infelizmente.
Mas isso não quer dizer que nós devemos seguir essa tendência, nós podemos cortá-la. Nós podemos tirar esse mau hábito. Não é porque teu pai fumava que tu deves fumar. Por teres visto o mal que o cigarro fez ao teu pai, tu não deves fumar. E ensinar aos teus filhos, para ver se corta essa maldição da tua família. Então, nós precisamos buscar nos manter fiéis à lei de Deus. E no caso dos cristãos, nós sabemos que essa lei de Deus é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. E nós, como batizados, como membros do corpo místico de Cristo, isto é, como membros do corpo de Cristo, tal qual nossas mãos são partes do nosso corpo, do meu, do teu corpo, assim nós somos parte do corpo de Cristo. Nós não somos um ajuntamento, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós somos a boca, as mãos e os pés de Jesus, e Ele espera que nós proclamemos o seu evangelho com a boca e com a vida. Com a boca, com as mãos e os pés. Devemos buscar Jesus. Quando Jesus foi para a região da Fenícia, isto é, do Líbano, ele vai ao encontro das populações israelitas que ali moravam, que é a fronteira com a Galileia. Então, para dentro do Líbano, havia comunidades judaicas. E Jesus vai até essas comunidades, que tinham uma relação, digamos assim, mais amena com os seus vizinhos pagãos do que os judeus lá de Jerusalém e em torno, que eram mais rigoristas. Até eles tinham um desprezinho pelos galileus por causa disso, né? Eles achavam os galileus meio relaxados. Mas é teu vizinho, você não vai poder estar hostilizando seu vizinho, não é, gente? E ali era uma região que tinha fenícios, árabes, gregos. E eis que esta mulher cananeia, esta mulher fenícia, né, o Líbano na Bíblia é chamado de Canaã. Quer dizer, Canaã seria Israel e Líbano. E os cananeus são chamados fora do mundo bíblico de fenícios. Então, chegando na Fenícia da Síria, esta mulher pagã vem ao encontro de Jesus e vem pedir a Jesus para expulsar o demônio da filha dela. Mas veja como esta mulher reagiu a esta resposta meio dura, não é, que Jesus deu. Alguém poderia dizer: Jesus, coitado da mulher, como é que o senhor fala uma coisa dessas? Mas a mulher, em vez de se revoltar, veja, ela não se deixou levar pela soberba. Ela podia ter dito: como é que é? Você está me chamando de quê? Ela não se deixou levar pela soberba e nem pela ira. Talvez você e eu dessemos uma resposta atravessada a Jesus. Mas ela foi humilde. Ela foi mansa, paciente. O que é que ela diz para Jesus? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças deixam cair da mesa. E Jesus nos ensina a viver, não é? E dá-nos o exemplo. Esta mulher pagã praticou as virtudes da humildade e da paciência, que são os remédios da soberba e da ira. E por ela ter sido humilde e paciente, ter aguentado a provação que Jesus impôs a ela, ela obteve a graça. Nós muitas vezes não aguentamos nada, não conseguimos nem fazer uma novena direito. Aí reclamamos: Jesus não nos atende. Claro, você não tem fé, a sua fé é fraca. Essa mulher nos dá o exemplo de fé.
que o Senhor se agrada dos que são humildes, já diz a Escritura. E diz mais o salmista, que o Senhor abate, humilha o soberbo até o chão. Até o chão. Então, meus irmãos, vamos aprender a lição que Jesus nos dá hoje, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Salomão. Salomão foi duramente repreendido, porque se entregou à soberba e à luxúria, que não manteve a fé em Deus, como Davi, que mesmo nas suas quedas, mantinha-se fiel ao Senhor, não se afastava do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender a Jesus, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.